Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Andréa Beatriz Hack de Góes e hoje vamos dar continuidade aos estudos de EDCK 04, apresentando agora a segunda unidade do componente, leitura e escrita, que se subdivide em 4 subtópicos. Primeiro, leitura como produção de sentidos, tipos de conhecimentos envolvidos. Segundo, ensino de leitura e de literatura, desenvolvendo o prazer da leitura e formando leitores críticos. Terceiro, oralidade e escrita, diferentes mas complementares e igualmente importantes. E quarto, ensino e avaliação da escrita, correção de textos escritos nas séries iniciais no âmbito dos processos de reescrita e retextualização. Como já vimos na unidade anterior, as concepções e definições de língua, linguagem, sujeito, texto, leitor, estudados na unidade 1, são a base para o ensino da leitura e escrita na escola. E por isso é tão importante que a fundamentação teórica que sustenta a prática docente, principalmente voltada para os mais pequenos, seja consistente e atualizada, de modo a corresponder às necessidades e anseios do alunado e suas famílias, bem como atender às demandas da sociedade contemporânea. O que é leitura? Leitura é produção de sentidos. Como vimos na unidade anterior, esse conceito é relativo na medida em que é condicionado à concepção de leitura que se tem. Apesar de ser muitas vezes compreendido meramente como decodificação da palavra escrita, o ato de ler implica, antes da compreensão de letras, em uma forma individual de significarmos o mundo. Como já dizia Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Quais são as habilidades envolvidas no ato de ler? Compreensão, interpretação, produção de sentidos, significação da realidade, apropriação dos objetos que nos cercam e capacidade inventiva. Ainda segundo Freire, a concepção crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Ou seja, a prática da leitura vai muito além do conteúdo do texto, pois este nunca diz tudo. Além disso, a multimodalidade linguística oferece diferentes formas de leitura, todas bastante diversas, mas igualmente legítimas e relevantes. Temos a linguagem do teatro, do cinema, da música, da dança, das artes plásticas. Essa imagem, sem qualquer elemento verbal, ela pode ser lida? Que significados ou sentidos é possível atribuir a ela? Importante lembrar que toda leitura é sempre única e individual. A crítica da leitura do texto literário, como pretexto para a produção escrita, segundo Regina Zilberman, é algo muito sério nos nossos dias. Considerando a estética da recepção, podemos considerar a perda da posse do autor sobre o texto. Em relação à literatura e oralidade, temos a questão da subjetividade, da memória e do afeto, que não podem ser desconsiderados. Isso porque o texto literário e o ensino de gramática muitas vezes promove o esvaziamento da arte da palavra. A leitura desenvolve o pensamento e promove a humanização do indivíduo, libertando-o de si mesmo e tornando-o mais consciente. A oralidade e a escrita possuem andamentos e recursos linguísticos diversos, mas podem ser igualmente eficientes no âmbito do ato comunicativo. O gráfico acima expressa de maneira muito clara o quanto as relações entre a fala e a escrita são intrínsecas, ao mesmo tempo em que lhes angaria o mesmo grau de importância e legitimidade. Contudo, a escrita costuma gozar de maior prestígio social do que a fala, visto que costuma requerer um ensino mais sistematizado, ao qual muitos não têm acesso no bojo de uma sociedade tão profundamente marcada pela desigualdade social como é a nossa. De acordo com Ruiz, em geral, os professores utilizam 3 técnicas diferentes de correção no ambiente escolar. Técnica indicativa é quando o professor sublinha e mostra os erros e problemas encontrados no texto do aluno, apontando se determinado item está claro ou não através da indicação feita nas margens ou no meio do texto. Resolutiva é quando o próprio professor modifica e arruma todos os problemas do texto. E a técnica classificatória,
quando se faz uso de símbolos para indicação das alterações que devem ser feitas pelos alunos. Os símbolos apontam os problemas da superfície textual. Contudo, a autora ressalta que existe outro meio de correção, mais adequado e motivador ao aluno, que é a correção textual interativa. Ela consiste em bilhetes, recadinhos, escritos pelo professor no final do texto, que funcionam como forma de interação com o estudante e abrem um espaço para a explicação do que deve ser modificado por ele no texto. Concluo assim essa breve exposição, salientando que, mais do que caçar erros de português na superfície do texto escrito dos nossos alunos, nós precisamos prestar atenção ao conteúdo e sentido de suas mensagens, que podem nos revelar quem eles são, o que lhes preocupa e lhes interessa. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!